Olá pessoal, na primeira aula as funções do ser foram passadas as regrinhas, dos valores morfológicos, Então as funções divididas em duas etapas, Agora eu marquei aqui, os valores sintáticos, Porque o C, ele pronome reflexivo, Geralmente ele é. Então, a primeira regrinha, tá aqui, A primeira, quando ele é objeto direto, E nesse exemplo, ele também já é pronome reflexivo, Então, objeto direto complementa verbo transitivo direto, O objeto direto complementa o verbo transitivo direto. Vocês podem perceber que em todas as aulas, maioria delas, estuda-se a transitividade do verbo e suas variações de outras transitividades. Isso é visto lá também em regência verbal, principalmente, Então é separado essas diferenças, O caçador medicou-se, Então, o verbo, para quem gosta, circular o verbo transitivo direto. E o ser, objeto direto desse verbo, O caçador medicou-se. A ação retorna a ele mesmo, Então, essa é a primeira regrinha, E passar agora para segunda regra, Objeto direto. Então agora, como objeto indireto, Objeto
Vamos ver se no exemplo, segunda regrinha, ele tem também como valor reflexivo. Vamos fazer a análise. E outra, no exemplo anterior que eu dei, o pronome será recíproco quando o sujeito for composto ou plural e se evidenciar uma ação que se pratica não sobre si mesmo, mas sobre um ao outro. Então, só para complementar a regra, aquela anterior, os noivos beijarão-se, sujeito composto, no caso aqui está no plural, os noivos, né? O homem e a mulher, verbo transitivo direto, o objeto direto, ele é reflexivo e recíproco, né? Tem duas particularidades. Vocês me perdoem, mas estou retificando, acrescentando mais esse detalhe, né? Então, agora vamos à segunda regra, né? Como objeto indireto. Completa, né? Um verbo transitivo indireto, né? E o termo integrante da oração, objeto indireto. Ela se impôs, ela se impôs severo regime. Né? Então, esse ser, o objeto indireto, né? E severo regime, né? Aqui, o ser, pronome no caso reto, ele
poderia estar em severo regime, né? Então, também é pronome reflexivo. Ela arroga-se o direito de se recusar, né? Então, olhando aqui melhor, corrigindo, né, mais uma vez uma falha. Verbo transitivo direto e indireto. Tá ok? Perdoem a minha falha, né? Falei na regrinha 1, falei na regrinha 2. A terceira em um tiro fatal, né? Então aqui ela impôs a ela mesma severo regime, objeto indireto e objeto direto. Eu tava achando estranho, né? Mas é na época, né, quando eu anotei, rápido, eu não gosto de justificar as coisas, né? Errou, errou, né? Mas eu olhei com mais atenção o rascunho, né? A letra é VTDI, verbo transitivo, direto e indireto. Mas nesse caso aqui, o C é o objeto indireto, né? Então ficou esclarecido, acredito eu, né? Tem mais duas regrinhas dos valores sintáticos, né? Então vamos a mais três, né? Perdão. A terceira, a quarta e a quinta. Sujeito de verbo no infinitivo. Então, terceira regrinha. Sujeito de verbo no infinitivo, né? Vamos ao exemplo, né? Aqui fala, né? Faz parte de um período composto. Vamos analisar isso aqui então. Deixou-se, pegar azul, né? Tá bem colorido. Deixou-se ficar na
Deirar. Então, o pronome ser na sintaxe, ele vai exercer, né? Por isso que fala que eu volto a repetir, faz parte de um período composto. Por quê? Há um verbo ficar e outro verbo deixar, né? Quem deixa, deixa alguma coisa, né? Então, sujeito de verbo infinitivo. Então, aqui, ele é sujeito do verbo no infinitivo, né? E aqui é uma outra oração, né? Com a função de objeto direto. Mas eu ainda vou confirmar, né? Que ali na minha anotação, né, tá 20 anos depois, né, pegando esse material, tá meio apagado ali. E aí agora me deu uma dúvida, né? Então eu acrescento na aula 3 para esclarecer isso daí. A quarta regrinha é a que eu venho sempre falando, né? Comentando. Pronome. Vou apagar aqui também, né? A quarta. A quarta regrinha. Pronome apassivador. Ocorre com verbos transitivos diretos, né? Indicando que a ação recai sobre um sujeito expresso na oração, normalmente um agente claro. É aquele exemplo, né? Muitos usam, né? O verbo vender. Então, se tiver aqui, é bom frisar duas coisas, né? Aqui é pronome apassivador. Aqui fica no plural. Se aqui também tiver no plural. E se houver palavra atrativa, você desloca na regra da prócrise. Tá ok?
Então vende-se livros velhos. Agora, se eu falar vende-se livro velho, é o único livro. A concordância, tá ok? E a última, né? Índice de indeterminação do sujeito, né? Índice de indeterminação do sujeito, né? É o S, né? Aí já ocorre com verbos intransitivos ou transitivos indiretos, na terceira pessoa do singular, sem que se possa indicar de modo preciso quem pratica a ação. Precisa-se de, aqui é um verbo transitivo indireto, aqui está no plural, balconistas, né? Mas há uma preposição, né? E o verbo fica no singular. Tá ok? Então eu fico devendo a retificação da terceira regrinha, né? Marcar aqui, né? Essa então era a quinta regrinha. Tá ok?